Mas eu digo, e o E interno B não existe assim? São duas considerações. Não, E escalar B faz sentido. Que é uma derivada total. Isso já vai embora. Mas depois quando se calcula E shield, da E interno B. E aí E interno B, dois são físicos. Né? E interno B, por exemplo, é um invariante de Lorentz. Então, por exemplo, ondas planas no vácuo, E escalar B é zero. Quer dizer, no vácuo, a onda plana se propaga com E escalar os campos eletromagnéticos ortogonais e ortogonal em direção de propagação. Então, para ondas planas no vácuo, F efetivo é zero. Mas, em geral, se você tiver onda no meio material, o campo elétrico e o campo magnético já não são mais transversais. Então, você tem F efetivo diferente de zero. Mas eles não têm ao mesmo tempo uma derivada total para descrever o termo? Mas ele só pode desprezar esse termo numa ação. O que você tem em escalar B diferente de zero é uma solução na onda que se propaga. Você não está dentro da ação. Você está já numa solução das equações de campo. Então, onda plana no vácuo, né? Ou então, onda plana no meio metálico. Você tem que o campo elétrico e o campo magnético não são transversais. Então, na própria teoria de Proctor, né? No eletromagnetismo de Proctor, o campo elétrico ganha uma componente longitudinal. Então, quer dizer, na ação, você pode ter E escalar B. Se você colocar na ação de Proctor F efetivo, ele é uma derivada total. Mas nas equações de campo, o E escalar B vai aparecer. Porque na equação de campo, você já não está mais dentro da ação para jogar fora o termo de superfície. Certo? Então, uma coisa é você ter E escalar B na ação. Outra coisa é você ter E escalar B a nível de equação de movimento. Que aí você vai estar falando de uma solução das equações, que você não tem mais direito de fazer integração parcial. Certo? Então, vamos. A primeira equação que sai é a equação do ar, vai ficar muito simples aqui. A gente tem dNθ. dNθ faz a variação em relação a θ, vai produzir menos dNθ, então vai produzir aqui. A dNθ faz a integração para menos da Lambertiana, θ, né, que sai daqui, da variação desse termo, e esse termo aqui vai fazendo a variação em relação a θ e vai produzir menos d' de θ, delta θ. E esse termo aqui, quando eu fizer a variação em relação a θ, ele vai produzir menos que π sobre 4 F efetivo. Isso aqui, eu estou fazendo a equação de campo para θ. Eu estou dizendo isso aqui, para quem não está muito acostumado. Vou variar em relação a θ primeiro, vai dar duas vezes que vai cancelar um. Vai ficar dNθ, dmi do delta θ. Depois, vou variar em relação a θ aqui. Então, derivo em relação a θ. Faço a variação em relação a θ. E depois no último termo, que está menos que π sobre 4, delta θ, F efetivo. Tudo isso aqui igual a zero. Então eu fatoro a variação delta θ, aqui eu integro por partes, vem para cá, menos dmi. Então a gente produz menos da Lambertiana, menos d', menos blá blá blá. Então vai ficar tudo mais, né? Então a gente vai ter da Lambertiana de θ, a equação de campo do θ, então é da Lambertiana de θ mais a derivada do potencial em relação a θ, mais d de θ, igual a menos que π sobre 4 F efetivo. Mas a gente já viu, F efetivo é menos 4. É menos 4 é escalar B. Então esse termo aqui vai ficar mais, vai ficar π é escalar B. Legal? Então essa é a equação. Então E escalar B, aí agora é a mesma coisa. O E escalar B aparece como fonte do campo escalar, do Maxwell. Né? Agora vamos pegar as equações de Maxwell. Aquele trabalho que eu dei uma referência para vocês, que é de 2012, que está publicado aqui, Soluções Invariantes para as Equações da Eletrodinâmica dos Áxios, né, essa hora de Keating e Puriksha, que está publicado nesse Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulations. Esse trabalho aqui é bem interessante, porque ele vai resolver, vai tirar métodos, né, usando teoria de grupos, usando simetrias e vetores de Killing, para resolver as equações acopladas dos áxios com campo eletromagnético. Esse trabalho pode ser interessante para o
porque ele vai desenvolver um método de teoria de grupo para usar, para resolver equações não lineares. Esse trabalho que está escrito aí é o Invariant Solutions for Equations of Hartree, é o de 2012. É esse aqui, ó. Essa nem copiou aí. É esse aqui, ó. Emissions, esse aqui. É esse aqui, ó. Porque esse aqui, esse trabalho pode ser bem interessante. Esse aqui, ó. Invariant Solutions. Beleza, vamos passar aqui. Então, isso aqui é derivado em relação à θ desse potencial, dessa auto-interação que a gente pode introduzir os átomos, né? Pode ser um potencial tipo Higgs, um potencial de auto-interação para essa equação total. Agora vamos tirar a equação clássica, né? Que é o nosso exercício de sempre. Esse termo aqui a gente já está cansado de saber, a gente deriva, fica menos duas vezes, F delta F mini, aí é o fator 2 que vai cancelar, vai ficar dmi, F mini, delta, fazendo a variação em relação a ele. O primeiro termo vai ficar dmi, F mini, delta ani. Essa é a variação do primeiro termo. Depois aqui nós não temos campo direto, agora aqui, menos π sobre 4 θ. Aí aqui a gente vai botar delta F mini, F2 mini, menos π sobre 4 θ, F mini, delta F2 mini. Vamos variar em relação ao ani. Então, esse primeiro termo aqui vai ficar dmi delta ni menos dmi delta mi. Tem isso aqui aximétrico. Então aqui basta considerar dmi delta ni, o dni delta mi vai ser igual ao anterior com sinal menos, só que eu posso cancelar isso. Vou botar um fator 2 aqui. Vou produzir um fator 2 e aqui nós vamos produzir dmi delta ani. Dmi delta ani. É o primeiro termo lá. Então foi a variação do F mini nesse termo. Esse termo aqui é F2 mini. Ele é 1/2 do epsilon mi k lambda F k lambda. Então eu tenho aqui o delta. Vou estar variando esse termo aqui. De novo a mesma coisa. Isso aqui vai ficar dk delta lambda menos d lambda delta k. Os dois termos são iguais, a menos de um fator, né? Aqui tem, então aqui já tem menos, esse termo vai ficar menos π sobre 8, só para fazer, menos π sobre 8, θ, vou botar aqui epsilon mini k lambda, f mini, e aqui vai ficar dk delta lambda. Certo? Estou fazendo a variação aqui. Então, se absorveu esse daqui, menos π sobre 8, θ, epsilon, f. E aí, variando aqui, dk delta lambda, menos d lambda, delta k. Os dois termos são iguais, né? Então, vou cobrir um fator 2, tá? Menos π sobre 4. Porque aqui apareceriam dois termos, mas um é igual ao outro, aí cancela esse fator 2, então fica menos π sobre 4. E aí, claro, eu posso integrar por partes aqui. Para você dk. Vamos fazer assim, agora tem que ter cuidado. Quando eu integrar esse termo aqui por partes, eu vou ter que trazer aqui a mesma coisa. Quando eu integrar esse termo por partes, ele vai ter que atuar tanto no θ quanto no f. Então vamos fazer o seguinte, vamos integrando esse termo por partes, ele vai ficar sinal mais, vai ficar π sobre 4. Aí vai ficar dk do epsilon mi k lambda F2 mini, e aí aqui delta a lambda. Vamos botar assim. Esse termo pega essa derivada por partes. Então ela vem para cá com o sinal trocado, fica mais. E a derivada, eu esqueci de trocar aqui, que é epsilon mini está falando e delta.
todo mundo agora depende das coordenadas espaço-temporais. E aqui é a mesma coisa. Esse termo vai ganhar um sinal mais, vai ficar mais, si sobre 2, vai ficar si sobre 2, aí vai ficar dmi atuando em θ, f tilde mi, e aí delta a mi. Integrei por parte, ganhei um sinal mais. Θ f tilde mi. Delta lambda liberou da derivada e esse termo ficou com mais. Então vamos fazer só o seguinte, vamos botar esse mi aqui embaixo e vamos subir esse mi e vamos descer esse mi para ficar igual ao primeiro termo. Tá? Estou fatorando o delta mi, fatorando aqui o delta mi. E aqui é a mesma coisa, vamos chamar o lambda de mi. Então vamos chamar o lambda de mi e o ni de lambda. Aí é aqui que eu vou fazer isso, perdão. Chamar esse lambda aqui de mi e o ni de lambda. Aqui eu já integrei por parte. Tá legal. E aí, bom, aqui eu tenho. Aqui eu não tenho tio não, perdão. Aqui vinha esse termo, tio. Tirei o tio quando eu abri o F. Então F, agora sim, 1/2 de epsilon, mi, lambda, kappa, ni. F de lambda vai ficar justamente o F tio kappa, ni. Então aqui vai ficar um fator 2. Eu usei a definição do dual e incorporei esse epsilon nesse F para produzir um igual, F tio kappa, ni. Bom, agora fazer o que eu fiz no outro tema. Baixa esse kappa, sobe esse kappa, ni. E desce esse ni aqui. Então, e aqui eu vou chamar de mi. Então esse termo aqui deu mais, se junta com aquele termo ali, mais que si sobre 2. Tá? Sim, isso aqui é mudo, ó, como se fosse mi, dmi, θ, f tilde mi, delta mi. Então esse termo aqui, esses dois termos aqui, se juntaram e deram o sinal final do dia mais. Vai ficar mais que si, mais que si. Si sobre 2 caiu nessa época. dmi, θ, f tilde mi, delta mi. Se tiver uma carga externa, igual um J, né? Se a gente tivesse acoplado aqui, colocado aqui menos J ali, poderia ter colocado aqui um termo de fonte, né? Podia ter colocado aqui uma corrente externa, né? Não para dentro magnético, se acopla também com uma corrente externa. Então, quando eu variar isso aqui, vai produzir o menos J mi, que vem para cá. Vai dar aqui para a gente um J mi. Então, J mi, delta mi. Então, eu vou tirar o delta mi agora, eu fatoro essa variação, fatoro essa variação, e aí a gente ganha a equação de Maxwell. Né? Vamos botar a equação de Maxwell. Claro que esse termo aqui, quer dizer, a gente sabe que nós não mexemos na relação entre os campos e os potenciais. Então, as identidades de Bianchi não mudam, então as equações homogêneas continuam valendo. Não estamos colocando monopólio magnético, nada. Naquele trabalho que eu citei para vocês aí, nessa referência aqui de 2010, né? Esse trabalho do efeito item, esse trabalho desses autores Rosenberg e Frantz, ele já coloca monopólio magnético. Então, dmi, f tilde mi já não é mais zero, que coloca uma fonte magnética. Nós estamos trabalhando com a eletrodinâmica mais próxima de lá. Não temos monopólio magnético, então valem para nós as identidades de Bianchi. Então, com as identidades de Bianchi valendo aqui, é óbvio que eu posso abrir esse termo aqui, se quiser, eu posso também tirar, escrever esse termo assim. Essa derivada bate aqui, vai produzir um psi. Eu posso escrever também, se quiser, esse termo assim.
Si dB θ F2 mínimo. Vai produzir um outro termo, que é θ, essa derivada, mas quando essa derivada bater aqui, nós usamos as identidades Bianchi da zero. Então a gente pode também escrever a equação de Maxwell-Jacob deixando assim, se quiser. Tem que fazer isso. Então essas são, claro, vale aí agora. Seria interessante, você fica como tarefa, quem quiser fazer, não vai ser difícil fazer. Quer dizer, tirar a divergência aqui, né? Tirando a divergência aqui, a conservação da carga está mantida, não tem que dizer. Dni, Jni, isso aqui vai ficar simétrico, tiro o Dni, que vai ficar simétrico, então Dni, Jni igual a zero, senão não tem nenhuma perda, né? Não violamos a conservação da carga elétrica, até porque esse termo aqui, ele é invariante de Gauge, ele depende dos Fs, então qualquer transformação de Gauge não mexe nesse termo. Então essas equações de campo. Vamos daqui a pouco, depois do intervalo, abrir essas equações em termos dos campos eletromagnéticos, para ficar mais visível, né, para nós. Uma pergunta. Oi. Esse pessoal associa o action à quebra de Lorentz? Ou isso é apenas uma maneira de querer? Uma maneira. Isso que eu fiz no curso foi uma motivação diferente para chegar na eletrodinâmica axiônica, mostrando que da eletrodinâmica com quebra da simetria de Lorentz, a gente também chega no ácido. Mas, em princípio, esse caminho não tem nada a ver com essas referências da turma? Não, nada disso. Ninguém usa isso. Não? Foi feito o Primakov. Efeito Primakov. Então, em plena Copa, né? Efeito Primakov. Então, lá, 10 para as 6, né? Então, a gente faz 6 e 5 e a gente volta. Então, vamos dar um intervalo de 15 minutos. Se eu quisesse, eu escrevia aquela Lagrangiana como passinhas, por tudo e igual. Pode partir, exatamente. Tá? Fechado.